De volta com o programa Meio Rural, é hora do quadro Direto do Campo. O Sérgio e o Vicente mostram hoje quais os cuidados que os agricultores devem ter na hora de cultivar a alface. Bom dia! No quadro Direto do Campo de hoje, atendendo à solicitação dos nossos telespectadores, iremos falar sobre o plantio de alface. Dando destaque à produção de mudas e à colocação dessas mudas em campo. Para colaborar conosco no quadro Direto do Campo de hoje, estamos recebendo o professor Leal. Ele vai estar nos ajudando a esclarecer as dúvidas dos nossos telespectadores. Bom dia, professor. Bom dia. Bom dia, professor. Bom dia. Quais os pré-requisitos necessários para se plantar alface? Olha, o primeiro passo é você escolher a variedade certa. Porque a alface, ela tem várias espécies. Tem a espécie de folha lisa e de folha crespa. A mais usada na região Nordeste é a alface de folha crespa, porque ela é mais adaptada ao clima. Então você começa escolhendo a variedade certa e depois você vai produzir a muda em recipiente para que ela favoreça todo o desenvolvimento inicial rápido, para ser levada para o campo em torno de 18 dias de idade. Professor, é muito comum a gente ver dois tipos de mudas, de produção de mudas. Existem olericultores que utilizam a muda na bandeja, aquela bandejinha de isopor, e existe o produtor que pega um dos seus canteiros, joga a semente e dali ele vai retirando as suas mudas. Qual é o meio mais indicado para se iniciar esse trabalho com alface? A muda, ela é a base da produção. O sucesso da produção ela depende da muda. A muda produzida de forma correta, ela é uma muda vigorosa, é uma muda que dá uma boa planta no campo e ela tem uma precocidade maior. A muda produzida em ambiente inadequado, ou seja, no canteiro comum, como você pode ver ao lado aí, ela tem um desenvolvimento muito lento, ela perde muita folha e ela tem um desenvolvimento atrasado. Então ela não vai produzir uma boa planta. Então o correto é você produzir em recipiente, em bandeja de isopor, ou em bandeja plástica, ou em bandeja que ela seja biodegradável, usando um substrato adequado. Somente se usar o esterco de animal e terra vegetal, você usa uma parte de terra vegetal para 3 partes de esterco. Professor, em relação à viabilidade econômica, dá para se tirar lucro dessa plantação? A alface, após o transplante dela no campo, com cerca de 25 a 30 dias você já está colhendo, você já está apurando dinheiro. Nós temos um estudo que mostra que é possível você apurar num hectare de alface em um ano em torno de R$1.400.000. Então é uma atividade muito rentável e paga qualquer financiamento. Professor, a muda ideal, como o senhor acabou de colocar, ela deve ser transplantada para o campo em torno de 18 dias. Né? Então com 25 dias o produtor já está colhendo essa muda lá. Então em torno aí de 43, 45 dias no máximo, para ele estar lá da produção da muda até a colheita da comercialização. Isso é realmente uma rapidez muito grande para que o produtor tenha o dinheiro que ele investiu no retorno. Com esses números que o senhor colocou, o nosso telespectador pode estar pensando, sim, por que nós ainda não estamos ganhando esse dinheiro? Na sua opinião, por que ainda hoje a produção de alface não está trazendo para o produtor essa rentabilidade? Olha, no primeiro momento, você demora em torno de 43, 45 dias. Mas a partir do segundo plantio, ela cai para 25, porque a muda você faz numa área à parte, você não faz na área de cultivo. Você passa a contabilizar a área de cultivo a partir do momento que você coloca a muda. A partir dali ela vai demorar em torno de 30 dias, então o retorno é 30 dias. O produtor, ele talvez não esteja utilizando, porque ele realmente está faltando a informação. Esse trabalho que vocês estão fazendo é realmente incentivando, mostrando os caminhos que ele deva procurar os órgãos de pesquisa, de extensão. Quais os principais manejos utilizados no canteiro para o desenvolvimento dessas hortaliças para o produtor? Olha, o canteiro ele é a segunda fase. A primeira fase é a produção de muda e a segunda fase é o canteiro de cultivo. Esse canteiro ele precisa ser bem preparado, ele precisa ter um substrato bem rico, porque a alface ela é muito rápida e ela tem um sistema radicular muito superficial e tem que ser um solo fofo, bem preparado. Como vocês estão vendo aqui os canteiros, como está aqui ao lado,
ele tem uma altura acima do nível do solo em torno de 10 a 15 centímetros. Quer dizer, é um leito friável, é um leito que tem uma boa drenagem, porque a alface, embora ele requer muita água, mas ela não pode ter excesso de água. Então há necessidade de uma boa drenagem. Qual o tamanho básico de um canteiro para se trabalhar? Tem alguma medida básica para isso? Tem, porque o canteiro ele deve ser em nível. O canteiro ele não pode ter declividade. Se ele tiver declividade, ele vai drenar a água para um lado e para outro, levando os nutrientes. Então o ideal é que você trabalhe num canteiro de 10 metros, no máximo 20 metros de comprimento. E 1 metro de largura. Tá? Porque senão você não consegue fazer. Você não pode pisar no canteiro, não pode pôr a mão para apoiar. Você tem que fazer os trapos de fora nos corredores do canteiro. Professor, qual é o espaçamento adequado para alface no canteiro? Olha, para as variedades mais recomendadas aqui para o Piauí, que seria a cultivar Elba, que é uma crespa muito boa, bem adaptada, que tem um valor comercial muito grande, ou então a Brisa, que é muito boa também, outra crespa, você deve usar espaçamento em torno de, no máximo, 30 centímetros entre uma fileira e outra e 25 centímetros de uma planta para outra. Mas você pode usar também 25 por 25 centímetros, a distância de uma fileira para outra e de uma planta para outra. Professor, a alface está em campo, né? Está no canteiro. Já foram decorridos 25 dias. Como é que o produtor sabe qual o ponto de colheita e qual o período que ele tem para colher essa alface? Olha, muito bem. A alface, ela tem 2 indicativos, até 3 indicativos de colheita. O primeiro é o ciclo. Como você muito bem falou, depois da muda formada, com 18 dias, que ela chega no campo, se tem em torno de 25 a 30 dias para iniciar a colheita. Esse é o primeiro sintoma. O segundo é você observar o desenvolvimento da planta. Ela tem uma média de 20 a 22 folhas, uma folha por planta. E o terceiro é você olhar a gema terminal. A folhinha terminal, ela tem uma turgescência que você vai observando através do toque. Você pega na gema, se você observar que ela está mole ainda, que ela está tenra, a planta está em crescimento vegetativo. No momento em que aquela gema começa a endurecer, ela fica coriácea, ela já está passando do ponto de colheita, ela já vai emitir uma haste floral. Ela precisa endurecer o tecido para lançar uma haste para crescer. Então, a partir dali já não serve mais. A planta fica com a folha muito fibrosa, dura, e ela apresenta um teor de um leite muito amargo. A gente chama lacturo, que amarga demais, senão ela perde o valor culinário. Então, você tem um tempo, quando você inicia a colheita, em torno de uma semana. 6, 7 dias é o ideal para você fazer colheita na mesma área. Desde já agradecer a presença do professor Leal com as inúmeras colaborações para os nossos produtores e fica aí a sua consideração, mande aí o recado para o nosso produtor. Eu que agradeço em nome da universidade, nós estamos à disposição, é missão, é função da universidade fazer esse trabalho de extensão. É uma pena que no momento nós não estamos tendo esse produto lá, mas agora, daqui a 1 mês e meio, 2 meses, nós vamos ter. Se for necessário, algum produtor interessado pode se dirigir até a Universidade Federal do Piauí, no Centro de Ciências Agrárias, procurar o professor Leal, que está lá, que tem todo interesse para ajudar no que for possível. Então, vocês estão de parabéns em fazer esse trabalho, é um trabalho que eu já assisti, eu já bati palma para vocês pelo trabalho que vocês vêm fazendo. Trabalho inédito e muito interessante para o nosso estado. Dessa forma, nós esperamos ter atendido aos anseios do nosso telespectador. E você pode continuar participando do nosso programa. Escreva para o endereço que aparece na sua tela, mandando suas dúvidas, sugestões, e será muito bem-vindo. Até o nosso próximo programa. Esse é o momento saboroso do programa Meio Rural. Nós vamos falar de carne. E carne com qualidade é no Frigotil. No Frigotil você encontra carnes de qualidade e confiança. E sabe por quê? Porque o Frigotil só trabalha com carnes selecionadas, inspecionadas e aprovadas pela Vigilância Sanitária. Tudo para levar mais sabor e maciez à sua mesa. Então não esqueça, tem sempre um Frigotil bem perto de você, pronto para garantir o sucesso das suas receitas. Frigotil, carnes de qualidade. A recuperação da estrada que liga Davi Caldas a Divinópolis e que passa por São Domingos, Santa Rosa e Santa Rita foi concluída. A obra foi realizada pela Prefeitura de União. Também foram iniciadas as obras de recuperação da estrada que liga o povoado São Bento à Vermelha, beneficiando as localidades de Cocos e São Joaquim.
E agora a gente vai para o intervalo comercial, mas é rapidinho. O programa Meio Rural volta já.